está falando, e não tinha mais nada, irmãos. Aí eu falei para ela, sabe o que é? No dia que me ligaram daqui, Deus falou que ia me curar, então foi Deus que me curou. Aleluia! Irmãos, nesse espírito, eu quero comentar, falar de Jesus, e é sobre isso que eu estava meditando ali nesse momento. Está em João, no capítulo 4, não vou ler um texto específico, mas tinha uma mulher samaritana que estava à beira de um poço, e ali ela foi buscar água, e Jesus também estava naquele poço. Jesus começa a falar sobre a vida daquela mulher, e aquela mulher começa a interrogar sobre quem ele era, onde era o local certo para adorar, e Jesus fala sobre a vida dela, revela como está a vida dela, diz que ela não tem marido, porque ela teve 5, e o que ela está naquele momento não era o marido dela, e ele fala de vida e salvação para ela. Em determinado momento, ela percebe que aquele homem que falava com ela era o Messias, era o Salvador prometido que viria, e ela estava falando diretamente com Jesus. E quando ela fica surpreendida com aquilo e alegre por ter alcançado e falado com o Salvador, ela diz que iria voltar para a cidade dela. E quando ela volta para a cidade dela, Jesus fala, não diga nada do que aconteceu aqui para ninguém. E a palavra de Deus vai dizer que quando ela chega na cidade dela, a primeira coisa que ela fala é dizer que achou um homem no caminho, no poço, que revelou tudo a vida dela, que falou o que aconteceu com ela, e ela começa a falar que aquele era o Messias que havia de vir. De repente aquela cidade começa a ficar alvoroçada, mas aonde que está o Messias que é prometido, que eu também quero ver? E de repente Jesus chega naquela cidade, e a multidão fica feliz, vai até Jesus, querendo ouvir sobre ele, e Jesus prega a palavra, anuncia e se vai. E eles queriam que Jesus ficasse mais, mas ele não podia, e ele se foi. E a palavra ali naquela cidade continuou sendo anunciada por aquela mulher, continuou sendo anunciada por aqueles que ouviram a palavra do Senhor Jesus, e foi assim sendo divulgada até hoje. Sabe o que eu quero dizer com essa história? Uma mulher que estava com a sua vida errada, a partir do momento que ela entendeu quem era Jesus, que ela recebeu Jesus na sua vida, ela sozinha evangelizou uma cidade inteira, simplesmente contando o seu testemunho. Você tem um testemunho para contar? Jesus, ele te livrou de algum vício, Jesus te libertou de alguma situação que você estava aprisionado pelo diabo, pelo pecado, e te trouxe para a vida, para a salvação. Na hora de evangelizar, isso você tem que falar. Eu conheci um que me livrou, que me resgatou, que me transformou. Muitas das vezes, hoje é culto de missão, nós ficamos preocupados, como que eu vou evangelizar? Como que eu vou falar de Jesus? Fala o que ele fez na sua vida, fala o que você sabe sobre ele. Uma cidade inteira foi alcançada, o seu bairro pode ser alcançado, seus vizinhos podem ser alcançados, os seus colegas de trabalho podem ser alcançados. Fala apenas o que ele fez na minha vida. Eu posso falar, Jesus me salvou, eu ainda era novo, com uns 13 anos, eu era fanhoso, e Deus usava muitos irmãos falando, Deus vai te levantar para pregar a palavra. E eu falava, Jesus, mas como? Porque eu ia na padaria comprar pão e levava escrito, porque eles não entendiam o que eu falava. E Deus levantando os servos dele, falando, Deus vai te usar para pregar a palavra. E eu me preparando, estudando e lendo, e falando, Senhor, eu não sei quando vai ser, mas quando acontecer eu quero estar preparado. E tinha um dia trabalhando autônomo, orando, e tinha um irmão, o irmão André, estava orando junto comigo, em um intervalo, e Deus falou naquele momento comigo, e disse, é tempo que eu vou te levantar para pregar a palavra. Aleluia. No mesmo momento eu falei para ele, irmão, Deus falou comigo agora que é tempo que ele vai me usar para pregar a palavra dele. Aleluia. E naquele dia eu recebi uma ligação da PUC falando que foi liberado um fonoaudiólogo para mim, que desde pequeno eu já tinha ido, já tinha tentado, já tinha pago particular depois que eu comecei a trabalhar, e nada resolvia. E naquele dia eu recebi a ligação, era uma sexta-feira. Na segunda-feira eu fui,
passei por uma avaliação, foi gravada a avaliação para poder fazer um acompanhamento, e a fonoaudióloga falou, ó, na semana que vem você vem, e quando você vier a gente inicia o tratamento. Quando eu cheguei na outra semana, ela falou, ué, mas você não tem nada? Eu falei, como assim não tem nada? Aleluia. Ela falou, não tem nada. E colocou a gravação como que estava, como que eu estava falando, gravou de novo como que estava falando, e não tinha mais nada, irmãos. Aí eu falei para ela, sabe o que é? No dia que me ligaram daqui, Deus falou que ia me curar, então foi Deus que me curou. Aleluia. Irmãos, Deus faz. Olha, fala do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos não têm noção, para mim isso é um milagre. Desde pequeno tentando, e Deus ele fez. As pessoas que estavam ao meu redor, porque foi durante a semana gradativo, não perceberam acontecendo, mas Deus fez. Eu sou grato a Deus. Depois daquele dia, nunca mais eu coloquei no meu coração que nunca mais ia recusar uma oportunidade que me desse, tanto que a maioria das oportunidades que eu tenho aqui não tem nada combinado, não tem nada marcado. Da oportunidade eu vou. Eu peço para Deus dar uma palavra, porque o Senhor falou que eu ia fazer, o Senhor me curou para fazer, então eu vou. Se eu chegar um dia aqui, não estou falando para fazer isso não, mas se eu chegar aqui um dia e falar, irmão Deus, prega hoje, eu não posso recusar, porque o Deus que me curou para isso. Aleluia. Então, irmão, conte o seu testemunho, ele salva vidas.